Além das montanhas cobertas de neve, em um pequeno vale, ficava a colina do repolho. No morro havia um buraco, e no buraco morava um coelhinho chamado Peter. Durante todo o dia, o pequeno Peter se divertia e brincava, e à noite ele voltava para casa para comer sopa de repolho com sua mãe e seu pai. Certo dia, Papai Coelho chamou Peter, sentou-o em seu colo e disse: Filho, se você estiver sendo perseguido por um lobo ou por uma raposa, seus pés rápidos irão salvá-lo. Mas, se você não puder correr, o conhecimento vai te salvar. Ele estendeu a mão e entregou ao coelhinho um livro antigo, tão empoeirado que Peter espirrou. Papai Coelho continuou: Este livro é o nosso tesouro mais sagrado. Mantenha-o seguro e ele sempre o ajudará em momentos de necessidade. Peter pegou o livro e disse: Obrigado, papai! E saiu correndo para brincar no quintal. Mais tarde, naquele dia, começou a chover. Peter se escondeu da chuva, debaixo de uma árvore, e começou a examinar o presente. O livro tinha muitas letras e não tinha muitas fotos. O coelhinho tentou lê-lo, mas ficou entediado muito rapidamente. Isso é um tesouro de verdade! Pensou Peter desapontado. Um tesouro deveria ser brilhante, como os que os adoráveis piratas encontram. Eu também vou encontrar o tesouro de um pirata e mostrá-lo ao papai. Peter olhou ao redor do quintal e encontrou algo que faria muito bem. Uma pequena pedra brilhante. Ele pegou a pedra e a colocou em sua bolsa. Enquanto a enfiava fundo em sua bolsa, ele encontrou outra pedra e outra e ainda mais outra. Peter continuou a juntar seu tesouro, mas a chuva começou a cair ainda mais forte. Parecia que a chuva ia inundar todo o quintal. Em algum lugar no céu estava trovejando, mas o coelhinho não estava com medo. Ele estava ocupado encontrando mais e mais pedras, e isso era importante. De repente, algo explodiu muito perto. Peter olhou para trás e estremeceu de medo. A chuva fez a represa quebrar no topo da colina e a água correr. Havia muita água e isso fez o rio ficar ainda mais largo. Peter não sabia o que fazer. A corrente pegou o coelhinho com sua bolsa e levou-o para longe de sua casa. Peter desesperadamente remou com os pés. As pedrinhas no saco estavam puxando-o para baixo. Ele poderia ter tirado a alça para soltar a bolsa, mas o coelhinho não queria perder seu tesouro. Aproveitando a sua última força, ele nadou até um pequeno pedaço de madeira e subiu nela. Ele mal podia respirar, mas pelo menos estava flutuando. Foi bom que a chuva cansou e o céu parou de pingar. O sol saiu, a corrente começou a enfraquecer e depois diminuiu completamente. Ele conseguiu sair do rio. O coelhinho abriu um olho e depois o outro. Ele tocou em suas orelhas. Elas ainda estavam lá. Oba! Acho que não me afoguei, apesar de tudo! Exclamou Peter. Ele pegou sua bolsa com o livro do Papai Coelho, que havia sido jogado para as margens do rio. Ele teria que se apressar se quisesse chegar em casa a tempo do jantar. O único problema era que a colina do repolho estava muito longe. Tudo o que ele podia ver eram areia e cactos. O coelhinho ficou muito assustado. Ele percebeu que agora estava completamente perdido e não tinha ideia do que fazer. Ele queria chorar, mas Peter lembrou que já era grande e não deveria. De repente, ele viu uma criatura estranha caminhando lentamente na areia. Era alta, peluda e tinha 2 corcovas.
A criatura estava rasgando os cactos e engolindo tudo, com espinhos e tudo, e nem sequer estremeceu. O coelhinho cuidadosamente pulou para cima e bravamente perguntou: Estranha criatura corcunda, você poderia me mostrar o caminho para a colina do repolho? Mas a criatura estranha apenas bufou e se virou. O coelhinho estava confuso, mas decidiu tentar novamente. Eu estou vendo que você está comendo espinhos. Minha mãe faz uma deliciosa sopa de repolho. Se você me ajudar, tenho certeza que ela ficará feliz em lhe dar um pouco. Mas a criatura estranha apenas bufou novamente e não respondeu. O coelhinho decidiu tentar uma última vez. Ele ofereceu a sua bolsa à criatura e, mesmo não querendo se separar de suas pedrinhas, ele disse: Estranha criatura corcunda, eu lhe darei meu tesouro. Só me diga qual é o caminho para casa. Agora, a criatura estranha finalmente respondeu: Eu não sou uma criatura estranha nem corcunda. Ele acrescentou em tom muito ofendido: Eu não ajudo aqueles que me ofendem. Dito isto, a criatura estranha se virou e se afastou. As orelhas do coelhinho estavam queimando de vergonha. Ele não tinha a intenção de ofender a criatura estranha. Ele só não sabia como a criatura se chamava. Então, Peter se lembrou das palavras do papai. Se você não puder correr, o conhecimento irá te salvar. Eu ofendi. Isso definitivamente não é algo do qual eu posso fugir, pensou o coelhinho. Vou tentar ler o livro. E se o conhecimento realmente puder ajudar? Ele começou a ler e notou no livro um desenho daquela mesma criatura. Escrito ao lado estavam as palavras camelo, navio do deserto. O coelhinho pulou e correu atrás da criatura. Espere, navio do deserto, eu sei o seu nome! Gritou Peter. A criatura fez uma pausa e virou a cabeça grande em direção ao coelhinho. Peter correu até ele e disse: Me desculpe, eu não quis ofender você. Agora eu sei seu nome. Você é o camelo. O camelo sorriu, acenou com a cabeça e respondeu: Agora vejo que foi um erro. Você é um coelho muito educado. E apesar de ser um segredo, vou mostrar o caminho. O coelho se ajoelhou na areia e continuou a falar. Você foi levado para longe, coelhinho. A estrada do nosso deserto para a colina do repolho leva mais de um mês para ser percorrida. Mas há um caminho. No palácio do vizir há um navio voador. O sábio cientista construiu ele 100 anos atrás. Ele deve levá-lo para casa em um piscar de olhos. Depois de agradecer ao camelo, Peter pegou sua mochila e correu na direção do palácio. Enquanto corria pelas dunas de areia, ele notou um grande poço. E no centro do poço havia um besouro, esticando suas patas na direção de uma lagarta, como se quisesse comê-la. Peter estremeceu de desgosto. Ele deu um passo para trás e a areia se mexeu embaixo dele. A lagarta o percebeu. Salve-me, coelhinho! Ela implorou. Não deixe o besouro me comer no almoço! Como posso ajudá-lo? Peter perguntou assustado. Se eu for até aí, ele vai me comer! A lagarta não respondeu, mas começou a chorar. Peter imediatamente se sentiu tão mal por ela que mudou de ideia sobre ir embora. Mas como posso ajudar a lagarta? Pensou Peter, e imediatamente ele se lembrou de seu pai dizendo: Se você não pode correr, o conhecimento vai te salvar. Peter não perdeu tempo, abriu o livro e folheou as páginas.
Que tipo de conselho Peter encontrou no livro? Fazer uma corda grossa e puxar a lagarta para fora? Ou assustar o besouro? O livro explicava como fazer uma corda com a alça de uma bolsa. Eu posso facilmente puxar a lagarta com uma corda. O coelhinho pensou. Mas então eu vou ter que jogar fora minhas pedrinhas. Até aquela vermelha e aquela brilhante. No fosso, o besouro estava esfregando as patas em antecipação. Ele quase chegou na lagarta. Peter percebeu que não tinha tempo a perder. Espere! Peter gritou e arrancou a alça de sua bolsa com todas as suas forças. Peter puxou com tanta força que acabou caindo na areia. Ele conseguiu jogar a corda improvisada para a lagarta. O besouro, enfurecido, resmungou quando o coelhinho e a lagarta fugiram. Eles correram até que o poço assustador estivesse escondido além do horizonte. Quando quase chegaram ao palácio, a lagarta finalmente parou. Depois de recuperar o fôlego, ela levantou a cabeça e disse: Obrigada, meu herói! Você é o mais bravo e mais sábio de todos no deserto. Eu posso ser apenas uma lagarta, mas eu prometo recompensá-lo de alguma forma. Ah, não foi nada, disse o coelhinho timidamente. Foi o livro que me ensinou como ajudá-la. Eu não preciso de nada, apenas me diga, este é o palácio onde eu posso encontrar o navio voador? A lagarta balançou a cabeça. Oh, não vá lá, coelhinho. O palácio foi capturado por um malvado vizir. Ele proíbe qualquer um de ver um navio voador, mesmo que implorem a ele. O coelhinho abraçou o livro com força e solenemente disse: Minha mãe e meu pai estão esperando por mim. Meus irmãos e irmãs também. Mesmo que haja perigo pela frente, tenho que chegar em casa. Fique aqui, lagarta. Irei ao palácio e falarei com o vizir sozinho. A lagarta estava triste porque o coelhinho não queria que ela fosse junto. Então, quando Peter entrou nos altos portões do palácio, ela deslizou silenciosamente por detrás dele. Havia hienas guardas paradas ao redor do palácio com alabardas afiadas. O coelhinho foi imediatamente preso e levado ao vizir. Ele estava sentado em um gigantesco salão, cheio de montes de tesouros, e ao fundo, amarrado à varanda, estava o navio voador. O vizir encarou o coelhinho e berrou: Não gosto de convidados! Eu ordenei aos moradores do deserto que não contassem a ninguém onde ficava o meu palácio. Meus besouros comem qualquer um que chegue perto demais. E, no entanto, aqui está você, admirando o meu tesouro. O tesouro que só eu tenho direito de olhar. Responda-me, como você conseguiu me encontrar? O coelhinho, corajosamente, encarou o vizir bem nos olhos e disse: Sim, ninguém queria nem falar comigo e seu besouro quase comeu uma pequena lagarta. Eu nunca teria chegado ao palácio se não fosse pelo livro do meu pai. Ler o livro me ensinou a superar minhas dificuldades e agora estou aqui diante de você. O vizir coçou a juba escura pensativamente. Não sei de que livro você está falando, mas se esse livro é tão útil, eu o quero para mim. Vai ficar bem legal aqui no meu tesouro. Dê o livro para mim e eu lhe darei tanto ouro e pedras preciosas quanto você puder carregar. Me dê logo! O coelhinho olhou para o tesouro do vizir. Havia tudo que você poderia querer e mais. Moedas estranhas, joias brilhantes, pedras preciosas. Era a coisa mais linda que o coelhinho já vira.
ainda melhor do que as pedrinhas que ele perdera no caminho para o palácio. Mas o livro o ajudara tanto, e o papai dera a ele. O que o coelhinho escolheu? Ele concordou em desistir de seu livro pelo tesouro? Ou ele recusou e guardou o livro para si mesmo? O coelhinho balançou a cabeça. Eu não posso te dar este livro. Eu simplesmente não posso. É o tesouro mais valioso do mundo. Quando o vizir ouviu isso, ele ficou enfurecido. Então eu o tomarei de você pela força! Guarda! Prenda o coelhinho e pegue o livro! As hienas abaixaram suas alabardas e começaram a avançar em direção a Peter. O coelhinho deu um passo para trás e começou a procurar por dicas no livro. Se você não puder correr, o conhecimento vai te salvar. Ele sussurrou freneticamente para si mesmo. De repente, ele ouviu uma voz estridente vindo de cima. Na verdade, correr não é a pior ideia agora. Foi a lagarta. Ela entrara no palácio subindo pelas paredes, como fazem as lagartas, e agora estava pendurada no teto. O coelhinho aceitou o conselho da lagarta e passou pelos guardas desajeitados. Eles balançaram suas alabardas ao redor, tentando pegar Peter, mas ele correu em círculos ao redor deles na sala do trono. Havia tantas hienas que elas tinham certeza de que iam pegar o coelhinho. Mas quando Peter passou correndo pela sacada, a lagarta pulou nas cortinas, puxando-as para cima dos guardas. Ajude-nos! Gritaram as hienas presas sob as cortinas. Estamos com medo do escuro! Vocês merecem! Gritou a lagarta. Isso vai ensinar vocês a não ferir pequenos animais! A lagarta e o coelhinho saíram correndo na sacada e pularam no navio voador. O navio lentamente começou a subir. O coelhinho olhou de volta para o palácio. Você está triste por ter deixado o tesouro para trás? Perguntou a lagarta. O coelhinho pensou por um minuto, mas depois balançou a cabeça. Não, nem um pouco. Eu posso ter deixado minhas pedrinhas no deserto, mas eu tenho conhecimento e uma amiga de verdade. O rosto da lagarta se enrugou com um largo sorriso. Ela estava tão satisfeita que o coelhinho a chamara de amiga de verdade. Depois de recuperar o fôlego, os amigos sentaram-se no convés para ler. Enquanto isso, o navio voador pegou o vento e retornou à colina do repolho. Quando eles desembarcaram ao lado do jardim, a família do coelho correu para recebê-los. Cada irmão e irmã queriam abraçar Peter e, enquanto faziam isso, abraçavam a lagarta também. Mamãe ficou tão feliz em ver seu filho chegar em casa que ela fez um banquete de cenouras. Quando a família e os convidados estavam satisfeitos, Peter chamou os castores trabalhadores e mostrou-lhes um desenho que ele e a lagarta tinham desenhado. Veja aqui! Se fortalecermos a represa com pedras, nunca mais seremos inundados. Os castores assentiram e bateram no chão com suas caudas. Eles pegaram o desenho e correram para o trabalho. Papai Coelho ficou surpreso e perguntou a Peter: Filho, você descobriu isso no livro? O coelhinho ajeitou os óculos e explicou: Papai, você não sabe que ao ler livros podemos pensar nas coisas? Eu descobri sozinho como consertar a represa. Papai abraçou seu filho e eles foram tomar um chá, discutir mais livros e todas as outras coisas incríveis que existem no mundo.